Resiliência é um conceito da física que diz respeito à propriedade de alguns objetos materiais que sofrem uma pressão, sofrem uma deformação, mas são capazes de retomarem a sua forma original. Então a psicologia adotou esse conceito para se referir àquela capacidade, àquela qualidade ou habilidade dos seres humanos de passarem por situações difíceis, situações críticas e conseguirem sair, superar, suportar essa fase e retomarem o seu estado de equilíbrio anterior a ela. Então é aquela força, aquela capacidade da pessoa sair do estado de desequilíbrio. Existem algumas expressões que indicam a resiliência, por exemplo, dar a volta por cima, virar a página, ou a fênix que renasce das cinzas. Só que para a gente entender essa superação da dificuldade, a gente precisa primeiro diferenciar dois aspectos. O primeiro é o sofrimento emocional em si, interno, subjetivo. O outro aspecto é a situação-problema, aquele acontecimento que supostamente gerou esse sofrimento emocional. Então a gente precisa dissociar esses dois aspectos para a gente entender que a resiliência ela diz respeito mais ao sofrimento emocional, ou seja, a superação desse sofrimento emocional. Muitas vezes a resiliência passa, obviamente, pela solução da situação-problema. Porém, isso nem sempre é possível. Existem problemas irreversíveis, por exemplo, a morte de um ente querido, uma doença terminal. Em situações irreversíveis, você também precisa ter a resiliência. Todos nós possuímos resiliência, porém em níveis diferentes, inclusive para situações diferentes. Numa situação a gente pode ser mais resiliente do que em outras. Umas pessoas podem ser mais resilientes em determinadas situações e outras não. As frustrações, as crises, as dificuldades são inerentes à vida humana. São inevitáveis, acontecem na vida de todos nós. É um erro criarmos a expectativa de vivermos uma existência completamente feliz ou perfeita. O que nós precisamos é de uma aceitação dos fatos da vida real, porém, ao mesmo tempo, uma atitude, uma ação, uma iniciativa para procurar melhorar as coisas da forma que for possível. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que se autossuperaram em prol de um projeto de vida, em prol de um objetivo maior na sua existência. Esses exemplos, essas pessoas estão em todas as áreas, no esporte, dentro do mercado de trabalho, na arte, na música, no cinema. Nós vemos na mídia, nós vemos nas redes sociais, pessoas com deficiências físicas realizando projetos grandiosos. Isso depende primordialmente do foco da sua atenção. Se ela está no passado, naquilo que não deu certo, no problema, no erro, no defeito, ou se o seu foco está no positivo, no construtivo, naquilo que é possível fazer, no que é viável, na renovação. O foco nas suas potencialidades, nas suas forças, ou seja, aptidões, qualidades, talentos, virtudes. Por mais difícil que seja a situação que você possa estar passando, nunca desista de você mesmo. Nunca desista da vida. Se a gente deixar essas situações, problemas dominarem a nossa personalidade, é inevitável um quadro depressivo ou até consequências piores. Pense em tudo que você pode estar aprendendo com essa situação. O que você pode renovar em si mesmo? O que a vida está ensinando para você? É importante questionar crenças, questionar expectativas, ter a capacidade de perdoar, por exemplo, ter a capacidade de desconstruir fantasias, ideais inalcançáveis. Você conseguir, por exemplo, descatastrofizar determinadas situações, ou seja, não fazer uma tempestade no copo d'água, ter mais confiança nas suas capacidades, na sua vontade, ao invés de você se paralisar e ficar lamentando isso ou aquilo,
Olhe para frente, veja o horizonte diante de você. Outro erro comum no enfrentamento das dificuldades da vida é o isolamento, a perda do contato com outras pessoas. É fundamental o apoio social, um contato com pessoas que possam nos ajudar, nos dar apoio e nos colocar para cima. Na resiliência, o que conta mais é a vitalidade mental, vitalidade psicológica, independente dos acontecimentos. A única coisa pior que as frustrações da vida é uma vida sem esforço de superação. Muitas vezes nós não podemos modificar certas situações, problema, não temos esse poder. Porém, a gente sempre tem o poder de mudar a nossa atitude perante esse problema.